Fala galera! Meu nome é Daniel Machado, eu sou professor de matemática e escritor da coleção Revisaço da editora Juspódio. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, em que eu resolvo questões de matemática e raciocínio lógico para ajudar você que está estudando para concurso público. E no vídeo de hoje eu venho atender ao pedido da Carla Consuli para resolver a prova do TJ da Bahia de 2023, desse ano, para o cargo de oficial de justiça. Vocês estão preparados? Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Você gosta do canal? Quer ser um apoiador dessa ideia? Dá uma conferida aqui embaixo no botão, valeu demais! Sem mais delongas, vamos para as questões. Questão de número 11, é essa que está aí na tela. Ela diz o seguinte: Miriel gasta 30% de seu salário com a escola de seu filho. A escola subiu 21% e o salário de Miriel subiu 10%. A taxa percentual do salário de Miriel que passou a ser gasta com o pagamento da escola é... Bom, o que nós temos nessa questão, né? Nós temos que o salário do Miriel, o valor que ele gasta com a escola, é de 30% do seu salário. Depois, né, na sequência, o preço da escola vai subir 21% e o salário de Miriel vai subir 10%. Então, a questão quer saber o quê? Qual a taxa percentual após aumentar o salário do Miriel e após aumentar o valor gasto com a escola? Qual é a porcentagem que o preço da escola representa do salário do Miriel? Bom, nós temos algumas formas de fazer isso. A forma que eu vejo mais fácil de resolver essa questão e que é mais fácil para você calcular na hora da prova é o seguinte: repara que essa questão ele trabalhou somente com valores percentuais. Então ele só está falando de porcentagem. Ele não está trabalhando com o valor real do salário do Miriel e nem com o valor real do preço dessa escola. Se isso acontece, se ele está trabalhando somente com valores percentuais, o que eu posso fazer? O que isso quer dizer, né? Quer dizer o quê? Que o valor real é indiferente para a resolução deste problema. Por quê? Porque eu estou trabalhando somente no universo da porcentagem. Se esse valor real é indiferente para resolver o problema, significa que eu posso escolher um determinado valor e resolver todas essas porcentagens em cima desse determinado valor. E é isso que eu vou fazer. Então, eu vou falar que o salário do Miriel, olha só, eu vou escolher um valor para o salário do Miriel. Pode ser qualquer um. O ideal é que seja um valor fácil de se calcular e que não seja tão pequeno. Eu sugiro que você utilize o R$ 1.000. Então, o salário do Miriel é R$ 1.000. Por que 1.000? Porque eu escolhi. É um valor que é fácil de trabalhar, é fácil de calcular a porcentagem em cima dele. Bom, se o salário do Miriel é de R$ 1.000, qual é o preço da escola na situação inicial? Bom, a escola, inicialmente, ela é 30% do salário do Muriel. Ora, se o salário do Muriel eu escolhi o valor de R$ 1.000, então essa escola ela vai ser 30% de R$ 1.000, só que 30%, como que eu calculo esses 30%? Bom, 30% eu vou transformar no formato fracionário, então vai ser 30 sobre 100. Em matemática, o conectivo D representa uma multiplicação. Então, é 30% vezes R$ 1.000. Olha só, né? 30% vezes R$ 1.000, eu posso simplificar 2 zeros do 100 com 2 zeros do R$ 1.000. Então, o que sobrou? 30 vezes 10, que dá R$ 300. Ou seja, o gasto inicial com a escola é de R$ 300. Bom, então essa é a situação antes dos aumentos, tá? Isso aqui é antes dos aumentos.
Então, antes dos aumentos, o salário do Miriel é R$ 1.000 e o preço da escola é R$ 300. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular após o aumento. Bom, após o aumento, a escola subiu 21%. Então, o valor da escola, olha só, eu vou escrever aqui escola para ficar fácil de visualizar. A escola subiu 21%. O que eu entendo nesse subir 21%? Se eu estou trabalhando com porcentagem, eu tenho duas situações. Eu posso ter um aumento, né? Ou eu posso ter uma queda no valor de forma percentual. Toda vez que eu tiver um aumento, isso vai representar um acréscimo. Então, eu vou pegar a minha porcentagem de referência, que é 100. Se subiu 21%, então isso vai ser 100 mais 21%. Então, esse subiu 21%, o valor da escola ele vai representar 100% mais 21%. Ou seja, a escola agora ela vai ser 121% do valor que ela era anteriormente, ou seja, 121% de R$ 300. E para calcular 121% de R$ 300, eu vou utilizar o mesmo raciocínio. Então, vou escrever 121 na forma fracionária. Esse D representa uma multiplicação e eu vou colocar os R$ 300 aqui. Bom, 2 zeros no 100 e 2 zeros no 300, eu posso simplificar. O que sobrou? Sobrou 121 vezes 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Ou seja, o novo valor da escola do filho de Miriel é de R$ 363. Bom, e o salário do Miriel? O que vai acontecer com o salário dele? O salário, né, ele teve um aumento. Então, se o salário dele subiu 10%, eu vou ter o valor de referência, que é 100%, mais 10% que subiu. Ou seja, o novo valor é 110% do inicial. E é isso que eu vou calcular. Olha só, 110% de... O valor do salário é R$ 1.000, então é 110% de R$ 1.000. O raciocínio é o mesmo, né? 110% eu vou fazer 110 dividido por 100, escrever isso na forma fracionária. O D, o coletivo D representa uma multiplicação, então é 110% vezes R$ 1.000. Olha só, 2 zeros no 100 e 2 zeros no 1.000, eu posso simplificar. Então, isso sobrou o quê? Sobrou 110 vezes 10, que vai dar 1.100. Então, esse é o novo salário de Miriel. Repara o seguinte, que agora a escola custa R$ 363 e o salário do Miriel é de R$ 1.100. O que eu quero descobrir? Eu quero saber qual é a taxa percentual do salário. Então, o salário é a referência, né? Então, o salário ele vai ser o 100%. Qual é a taxa percentual do salário de Miriel que passou a ser gasto com a escola? Eu vou trocar de cor aqui para ficar mais fácil vocês visualizarem essa separação. Porque agora eu vou finalizar essa questão utilizando uma regra de 3. O salário do Miriel atual, né, que é 1.100, ele representa 100%. Por quê? Porque ele é a referência, né? Eu estou trabalhando, eu estou calculando em cima do salário de Miriel. E o valor da escola, que é 363, isso vai representar X%. Bom, basta eu multiplicar em cruz, então nós vamos ter 1.100 vezes X é igual a 363 vezes 100. O 1.100 está multiplicando, vou passar ele para o outro lado, dividindo. Então, isso vai ficar 363 vezes 100 dividido por 1.100. Eu tenho 2 zeros no 100 em cima e 2 zeros no 1.100 embaixo. Eu posso simplificar. Então, essa conta sobrou somente o quê? 363 dividido por 11. Vou fazer essa conta aqui no cantinho. Olha só. 363 dividido por 11, eu tenho que juntar o 36, vai dar 3.
3 vezes 11, 33. 36 menos 33, sobra 3, desce o 3. 33 dividido por 11 vai dar 3 de novo. 3 vezes 11, 33, menos 33, 0. Ou seja, a escola representa 33% do salário de Miriel. 33% nós temos na alternativa B de bola. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 12. Ela diz o seguinte: Dona Nair produz cocadas caseiras e 3 moças as vendem após seus estudos. Dona Nair decidiu distribuir parte do lucro anual em partes inversamente proporcionais ao número de faltas na escola de cada um, que foram 3, 5 e 8. A que mais faltou recebeu 150. O valor total em reais distribuído por Dona Nair foi... Bom, o que nós temos, né? 3 moças vão vender essas cocadas de Dona Nair. Eu vou chamar elas de A, B e C, só para a gente ter uma identificação de cada uma. Na sequência, o lucro da Dona Nair vai ser dividido em partes inversamente proporcionais. O que é dividir em partes inversamente proporcionais? E no caso aqui, isso é inversamente proporcional ao número de faltas na escola. Ou seja, se eu estou dividindo em ordem inversa, quando um aumenta, o outro diminui. Ou seja, a pessoa que teve mais faltas recebe a menor quantidade de dinheiro. A pessoa que teve menos faltas vai receber a maior quantidade de dinheiro. E nós temos que essas faltas elas foram 3, 5 e 8. Bom, como eu determinei uma letra para cada uma delas, eu vou falar que o 3 corresponde ao A, o 5 corresponde ao B e o 8 corresponde ao C, só para nós termos essa identificação. Bom, o que é dividir em partes inversamente proporcionais? Divisão em partes proporcionais, nós usamos uma constante de proporcionalidade, que nós utilizamos a letra P. Quando isso é em ordem direta, eu vou multiplicar P pelo valor de referência. No caso, quando isso é em ordem inversa, eu tenho que dividir P pelo valor. Ou seja, então eu vou pegar aqui A, B e C, e vou dividir P pelo valor de referência de cada uma. Então, se A teve 3 faltas, eu vou fazer P sobre 3. Se B teve 5 faltas, eu vou fazer P sobre 5. E C teve 8 faltas, então eu vou fazer P sobre 8. O que mais que ele está me falando? Ele falou que a pessoa que mais faltou, quem foi que mais faltou? Foi a pessoa C. Por quê? Porque ela teve 8 faltas. Essa pessoa C, ela recebeu R$150. Ou seja, se eu pegar essa pessoa C, que tem a constante de proporcionalidade, e dividir por 8, esse resultado tem que ser igual a R$150. Isso significa o quê? Esse 8 que está dividindo, eu vou jogar ele para o outro lado multiplicando, para isolar a constante de proporcionalidade. Então, eu tenho que P vai ser igual a 150 vezes 8, e 150 vezes 8 vai ser 8 vezes 0, 0, 8 vezes 5, 40, 0 vai 4, 8 vezes 1, 8, com mais 4, 12. Então, o P, que é a minha constante de proporcionalidade, olha só, P, que é a constante de proporcionalidade, é 1.200. E é isso que eu vou usar em cada um deles. Bom, o que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui no A. Olha só, se P é 1.200, então aqui eu tenho que dividir 1.200 por 3. 1.200 dividido por 3, isso vai dar 400. B vai ser a constante de proporcionalidade, então é 1.200 também, só que é dividido por 5. 1.200 dividido por 5, isso daqui vai dar R$240. Bom, então só para ficar fácil de acompanhar. O A, né, a estudante A, ela recebeu R$400,
A estudante B recebeu R$ 240 e a estudante C, que ele já tinha me colocado lá na questão, que está aqui, ó, 150, ela recebeu R$ 150. Se eu juntar essas três, né, nós vamos ter aqui, ó, 0, 5 mais 4, 9, 4 mais 2, 6, com mais 1, 7. Ou seja, o total, né? Porque se eu junto quanto que recebeu A, B e C, eu vou ter o total. Então, o total distribuído por Dona Nair é de R$ 790, alternativa E. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 13, essa que está aí na tela. Ela diz o seguinte: uma bordadeira vende uma toalha de lavabo, 3 panos de prato e um centro de mesa por R$ 185. Sabe-se também que ela vende 6 toalhas de lavabo, 12 panos de prato e 3 centros de mesa por R$ 690. O preço em reais de uma toalha de lavabo e um pano de prato é... Bom, o que nós temos, né? Nós temos 3 itens que estão sendo vendidos. Então, primeiro, nós temos a toalha de lavabo, que eu vou representar pela letra T. Nós temos os panos de prato, que eu vou representar pela letra P. E o centro de mesa, que eu vou representar pela letra C. Então, eu vou ter que montar, né? Ele está me falando de algumas coisas que relacionadas vai ter um valor total. Isso está me remetendo a uma equação. Então, vou montar uma equação e vou cair em um sistema de equações. Por quê? Porque eu vou ter mais de uma. Então, veja só. Uma bordadeira vende uma toalha de lavabo. Então, eu tenho T, né, que é a toalha de lavabo. 3 panos de pratos, então mais 3P, e um centro de mesa, então mais C, por R$ 185. Então, isso é igual a 185. Sabe-se também que ela vende 6 toalhas de lavabo, agora é uma nova equação, tá? É uma outra situação. Então, são 6 toalhas de lavabo, mais 12 panos de prato, 12 panos de prato, e 3 centros de mesa, 3C. Tudo isso por R$ 690. Olha só, eu tenho aqui um sistema de equações. Então, sistema de equações é quando eu vou ter uma equação, né? Eu tenho igualdade, eu tenho incógnita, mas é um sistema quando eu tenho mais de uma equação, mais de uma incógnita aí. Bom, o que eu tenho nessa situação, né? Ele quer saber o preço em reais de uma toalha de lavabo e um pano de prato. Então, na verdade, o que ele quer descobrir é o preço de uma toalha mais um pano de prato. Quanto que vai ser isso? Ele não quer o valor de cada um dos itens, ele só quer a soma desses 2 itens. E olha só, né? Essa questão, muitas vezes as pessoas elas ficam, ao tentar resolver, vai procurar a resposta, né? Qual é o valor do T, do P e do C para no final somar T e P. Só que para sistema de equações nós temos um detalhezinho. Eu só consigo resolver um sistema, ou seja, eu só consigo encontrar o valor de cada incógnita se o número de equações ele é igual ou maior que o número de incógnitas. O que não acontece nesse caso. Por quê? Porque eu tenho 2 equações, né? Olha só, eu tenho essa equação e tenho essa equação, e tenho 3 incógnitas. Tenho a incógnita T, a P e a C. Então, se eu tenho menos equações do que incógnitas, eu não vou conseguir resolver esse sistema a ponto de achar todos os valores. Bom, se eu não vou conseguir achar todos os valores, como é que eu posso me encaminhar para encontrar o que ele está pedindo, que é T mais P? A chave, né, quando você tem uma questão assim, que te pergunta, não pergunta o valor unitário de cada um dos itens, ele pergunta junção de 2 ou 3 itens numa determinada situação, e você tem no seu sistema
menos equações do que incógnitas, significa que a sua resposta ela vai ser obtida pela manipulação dessas equações para encontrar o que eu quero, tá? Então, um grande passo para resolver isso, eu vou ter que multiplicar uma dessas incógnitas, uma dessas equações, por um determinado valor. Como é que eu vou encontrar isso? Olha só, eu quero saber quanto é t mais p. Se eu quero saber quanto é t mais p, é indiferente para mim o preço do C, que é o centro de mesa. Bom, então eu vou manipular essas equações de modo que eu vou fazer, primeira coisa, o C desaparecer, porque não é ele que eu quero. Bom, então olha só, quando eles estão assim, né, nesse formato, o jeito mais fácil de fazer o C desaparecer é eu vou multiplicar as equações pelo coeficiente invertido. Então, olha só, aqui no C, na primeira equação, não tem ninguém acompanhando ele. Então, é como se eu tivesse o 1. Toda vez que eu tenho uma letra e não tem um coeficiente, é porque o 1 está subentendido aqui. Então, esse 1 vai multiplicar a equação de baixo, vai multiplicar ela invertida, e o 3 aqui de baixo vai multiplicar a equação de cima. Então, olha só como é que vai ficar essa situação. Primeiro, né, eu vou fazer aqui vezes 3, essa equação de cima ela vai ser multiplicada por 3, e a equação de baixo ela vai ser multiplicada por 1. Vamos ver como é que vai ficar isso após essas multiplicações, né? Vou começar por essa daqui de baixo, que é vezes 1. Tá? Então, vai ser 1 vezes 6t, 6t. 1 vezes 12, 12p. 1 vezes 3, 3c. É igual a 1 vezes 690, 690. Embaixo está ok. Vou fazer a multiplicação em cima agora. 3 vezes essa equação inteira. Então, 3 vezes t, 3t. Mais 3 vezes 3p. 3 vezes 3, 9p. Mais 3 vezes 1, 3c é igual. 3 vezes 185. 3 vezes 5, 15. 5 vai 1. 3 vezes 8, 24. Com mais 1, 25. 5 vai 2. 3 vezes 1, 3. Com mais 2, 5. 555. Bom, olha só, porque agora eu deixei a letra C com o mesmo coeficiente. Se está com o mesmo coeficiente, está o mesmo sinal, eu vou fazer uma subtração aqui. Olha só, eu vou até trocar a cor para ficar fácil de visualizar. Eu tenho aqui 6t menos 3t, 6 menos 3, sobra 3t. 12p menos 9p, 12 menos 9, está sobrando 3p. Olha só, 3c com menos 3c, o 3c desaparece. Por isso que eu multipliquei com o coeficiente invertido. Porque quando eu vou fazer essa multiplicação, o c vai desaparecer. E por fim, 690 menos 555, 5 para 10 falta 5. Aqui emprestou 1, né? Ficou valendo 8. 5 para 8, 3. E 5 para 6, 1. Ou seja, 3t mais 3p é igual a 135. Mas não é isso que ele quer. Por quê? Eu encontrei aqui o valor de 3 toalhas com 3 panos de prato. Ele quer o valor de uma toalha e um pano de prato. Bom, se ele quer uma toalha e um pano de prato e aqui eu tenho 3, basta eu dividir tudo isso por 3. Olha só, 3t dividido por 3 vai sobrar t. 3p dividido por 3 vai sobrar p. E 135 dividido por 3, tabuada do 3 que chega perto do 13 é o 4, né? 3 vezes 4, 12, sobra 1. 1 com 5, 15, aqui vai ser 5. 3 vezes 5, 45. Então, T mais P, que é o que eu estou procurando, olha só, é o preço de uma toalha mais um pano de prato. Isso dá R$ 45, alternativa D de dado. Beleza? Então, nessa questão, você pode ser induzido a tentar achar o valor de cada um das incógnitas, que não vai ser possível. Então, você precisa manipular para chegar no resultado que você quer. Beleza?
Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 14. Ela diz o seguinte: considere que x, y, w e z são números naturais e foram colocados no quadriculado 2 por 2 abaixo, de forma que a soma dos números de cada linha encontram-se na margem direita da tabela e os produtos dos números das colunas encontram-se na margem inferior da tabela, todos alinhados com sua respectiva linha ou coluna. Então, ele me deu a figura e perguntou: a soma y mais z vale? Bom, o que nós temos aí, né? Bom, primeiro, importante, né? Chave para resolver essa questão. Nós temos 4 letras, x, y, w e z, e x, y, w e z são números naturais. Se eles são números naturais, eles fazem parte do conjunto dos números naturais. Então, quem são os números que estão dentro do conjunto dos números naturais? Nós temos lá, né, o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante até o infinito. Então, o conjunto dos números naturais, primeiro, ele não tem valores negativos e ele não tem valores fracionários. Os números naturais se inicia do zero e vai de 1 em 1 até o infinito. Então, esses números todos que estão dentro desse quadrado, eles são números naturais. Bom, o que mais que ele falou? Esses valores aqui, ó, o 7 e o 17, eles representam a soma dos valores das linhas, e esses valores aqui, o 27 e o 32, eles representam o produto, ou seja, a multiplicação dos valores das colunas. Então, eu tenho a soma e tenho o produto. Por onde que eu vou começar? É sempre mais fácil. Então, olha só, se eu pegar essa primeira linha, né? X mais Y tem que dar igual a 7. Eu tenho muitas possibilidades para isso. Eu tenho 0 e 7, tenho 1 e 6, 2 e 5 e assim por diante. Tá? Então, eu tenho para a soma várias possibilidades. Para o produto, eu já não vou ter tantas. Então, eu vou iniciar isso pelo produto. Por quê? Pelo produto eu tenho menos opções. Vamos ver, olha só. Eu quero o produto que vai dar 27. Como que eu descubro quais são os valores que eu posso multiplicar que vai dar 27? Vou fatorar o 27 só para mostrar para vocês. Se você pensar um pouquinho, dá para encontrar isso nas tabuadas, tá? Mas eu vou fazer a fatoração aqui só para ficar fácil de enxergar. 27 está na tabuada do 3, que vai dar 9. 9 está na tabuada do 3, que vai dar 3. E 3 está na tabuada do 3, que vai dar 1. Então, o 27, ele é 3 vezes 3 vezes 3. Essa multiplicação aqui é que eu vou fazer isso se transformar no 27. Então, eu estou tendo dois números que, ao multiplicar, vai dar 27. Então, isso pode ser o quê? Olha só, pode ser o 3 com o 3 vezes 3. Então, olha só, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Essa é uma possibilidade. Se eu invertesse, né, pegasse os dois 3 aqui de cima e o 3 embaixo, daria 9 vezes 3, que daria a mesma coisa. Então, eu vou considerar só o 3 vezes 9, mas ainda eu tenho uma outra possibilidade, que seria eu pegar esses 3 todos aqui, e aí ficaria 27 vezes 1, que é igual a 27. Então, no fundo, eu tenho somente essas duas possibilidades. Ou 3 vezes 9 igual a 27, ou 27 vezes 1 igual a 27. Bom, se eu olhar nessa soma, né, porque o x aqui, ele contribui tanto para o 27 quanto para o 4, né? Então, esse x ele está em uma linha que a soma vai ser 7. Então, por exemplo, desses valores todos que eu encontrei aqui, ele não pode ser nem o 27 e nem o 9. Olha só ainda, né? O z, que também está nessa multiplicação para o 27, ele contribui nessa linha aqui, ó, que vai dar 17. Em nenhuma das linhas eu posso ter o 27, portanto, essa situação do 27 vezes 1, eu elimino ela. O correto vai ser 3 vezes 9 igual a 27.
Bom, se é 3 vezes 9 igual a 27, e aqui onde está o x, essa linha, a soma tem que dar 7, ou seja, o x só pode valer 3. Por quê? Porque se o x valesse 9, a soma já iria dar maior. Então, se o x vale 3, o z precisa valer 9. Por quê? Porque 3 vezes 9, 27. Se o x vale 3 e essa soma aqui na linha x mais y está dando 7, quer dizer que y só pode valer 4, porque 3 mais 7 vai dar 4. E por fim, aqui, né, para dar 17, essa adição, eu já tenho 9, está faltando o 8. Repara que se eu olhar para a coluna, né, 4 vezes 8 também dá 32. Então, eu preenchi essa tabelinha. Olha só, vou fazer ela aqui para ficar mais claro. Então, aqui é 3, o x vale 3, o z vale 9, o y vale 4 e o w vale 8. O que ele quer? Ele quer a soma de y mais z. Então, ele quer y, que é 4, mais z, que é 9. Olha só, y mais z é igual a 4 mais 9, que é igual a 13. E 13 nós temos na alternativa B de bola. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 15 e última questão dessa prova, ela diz o seguinte: 2 recipientes contêm, no total, 36 litros de suco de cacau. Se vertermos 1/4 do conteúdo do primeiro recipiente no segundo, os dois ficarão com a mesma quantidade de suco. A quantidade em litros de suco que havia originalmente no primeiro recipiente era... Bom, o que nós temos? A primeira coisa são 2 recipientes, que eu vou chamar eles de A e B, tá certo? Então, estabeleci uma letra para cada um desses recipientes. Na sequência, os dois, eles contêm, no total, 36 litros de suco de cacau. Ou seja, se eu somar a quantidade do recipiente A com a quantidade do recipiente B, nós temos um total de 36 litros. Então, essa é a primeira situação. Segunda situação, se vertermos 1/4 do conteúdo do primeiro recipiente no segundo, os dois ficarão com a mesma quantidade de suco. Ou seja, se eu pegar o recipiente A e tirar 1/4 desse recipiente, ou seja, 1/4 da quantidade que tem em A, olha lá, eu estou pegando o recipiente A, estou tirando 1/4 dele, por isso que tem esse outro A aqui. Isso tem que ser igual a quê? Tem que ser igual ao recipiente B mais esse 1/4 que eu tirei do recipiente A. Então, olha só, mais 1/4 de A. O que aconteceu aqui? Eu tirei 1/4 de A do recipiente A e esse 1/4 de A eu acrescentei no recipiente B. E essas quantidades elas ficaram iguais, isso se equilibrou. Bom, como é que eu vou fazer isso, tá? Eu vou deixar tudo que tem A de um lado, vou jogar isso tudo para o lado esquerdo e vou deixar o B do lado direito. Então, olha só, isso vai ficar A menos 1/4 de A, eu posso escrever como sendo A sobre 4. Esse 1A sobre 4 que está do lado direito, eu vou jogar ele para o lado esquerdo. Só que ele está positivo, né? Ele está fazendo uma soma, operação inversa, ele vai passar menos A sobre 4. E do lado direito, só sobrou quem? Só sobrou o B. Vou fazer uma adição aqui de fração. Para isso, o que eu vou fazer para fazer essa adição de fração? Eu preciso igualar os denominadores aqui do A. Então, nesse A, que é o único que não tem denominador e todos os outros são 4, eu vou colocar o denominador 4 embaixo, só que eu tenho que colocar o 4 em cima. Eu estou pegando uma fração equivalente, né, que é multiplicar em cima e embaixo por 4. E agora eu vou fazer essa conta. Então, olha só, embaixo eu vou ter o 4. Em cima, 4A menos A, 3A. 3A menos A, 2A. Então, eu tenho 2A sobre 4 é igual a B. Dá para simplificar aqui, né? Olha só, eu tenho 2 em cima e o 4 embaixo, dá para dividir em cima e embaixo por 2.
ou seja, A sobre 2 é igual a B. A quantidade do recipiente B é a metade do recipiente A. Bom, e agora? Eu vou substituir esse valor que eu encontrei na primeira equação, que é essa daqui. Olha só. Então, eu tenho A mais. No lugar de B, eu vou colocar a relação que eu encontrei. Olha só, B igual a A sobre 2. Então, em vez de colocar B, eu vou colocar A sobre 2. E isso é igual a 36. Bom, eu vou fazer uma adição aqui de fração, né? Então, de novo, vou pegar a fração equivalente aqui. Vai ser 2 e 2, 2 em cima, 2 embaixo. Mantém esse 2, 2A mais A, 3A é igual a 36. Então, A vai ser, o 2 está dividindo, passa multiplicando, 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, A vai ser 36 vezes 2, dividido por 3. Dá para simplificar aqui, olha só, 36 por 3, então A vai ser 12 vezes 2, 12 vezes 2, o A é igual a 24. Então, no recipiente A, nós temos 24 litros de suco de cacau. Bom, achei que o A é igual a 24. Ele pode perguntar o A ou pode perguntar o B. Vamos voltar no problema para ver o que ele está me questionando. A quantidade em litros de suco que havia originalmente no primeiro recipiente. Bom, primeiro recipiente, o que nós trabalhamos como primeiro é o A, né? Porque é dele que saiu 1/4 de suco. Bom, então o que eu quero é exatamente o recipiente A. O recipiente A, nós temos na alternativa C, 24 litros. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. E aí, gostou do vídeo? Gostou da resolução? Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. E assim você me ajuda e muito, você não sabe o tanto que você me ajuda a continuar produzindo esse tipo de conteúdo que é útil para você. Ficou com alguma dúvida nessas questões? Ou tem alguma questão que você quer que eu resolva? Deixa aqui nos comentários que eu posso atender ao seu pedido. Nos vemos num próximo vídeo.